Então a gente pegava aquelas TVs Daytona, Broxone e outras mais, nas marcas diferentes, e tinha que primeiro aprender a entender como funcionava o circuito em si para depois conseguir consertar, que era completamente inverso o layout interno. Sim, uma teoria totalmente oposta. Oposta, tudo invertido. Inclusive a Telefunken ela foi pioneira em diversos tipos de circuitos diferentes. Por exemplo, a proteção contra sobrecarga em tubo e saída horizontal, tudo são invenções da Telefunken. Eu me lembro que uma vez tínhamos uma Telefunken que tinha tecla SAP. Exatamente. E funcionou. Clicava assim um botão mecânico mesmo, né? Porque na época, acho que a Rede Globo já faz o que? Uns 10, 12 anos. E a Globo já transmitia o closed caption, né? Apertou o SAP ali. Eu me lembro que a gente descobriu muito interessante, na TV do final dos anos 80, acho que era. Exatamente. É que assim, a Telefunken ela era adiante no tempo porque ela trazia a tecnologia a mesma tecnologia que eles usavam principalmente na Alemanha, onde a matriz da Telefunken existe até hoje lá. Ela trazia essa tecnologia de ponta, diferentemente do que a Philips, também é europeia, só que ela é holandesa, matriz, só que a Philips ela trazia os circuitos mais simples para ter um preço mais acessível no Brasil. Diferentemente da Telefunken, que não abria mão daquela qualidade, tanto é que faliu aqui, porque os circuitos muito caros, componentes, é que a Telefunken ela usava assim uma metodologia de construção muito grande. Um preciosismo exagerado. Eu disse o termo certo, preciosismo. De apurar demais os setores para que tudo funcionasse perfeitamente. Funcionava, só que eu particularmente eu nunca gostei da qualidade de cores que a Telefunken oferecia. Que a Telefunken ela oferecia um padrão de cores que ela mesmo tinha um circuito lá que não me lembro o nome que eles tinham criado, e desligando ele a TV ficava preto e branco, então não tinha como desligar. Só que aquele circuito ele dava assim um tom meio sépia dentro da imagem, um amarronado que provavelmente na Europa o pessoal gostava de ver. Só que no Brasil não, no Brasil é verde, amarelo, azul, tudo cores definidas, esse padrão nosso. Sim. E aí, nesse sentido, eu não gostava disso aí. Para te ter uma ideia, a Telefunken, ela tinha um modelo de TV a cores, eu consertei muitas delas. E a saída vertical dela era com 4 chip 31. Sabe qual era o defeito que aparecia? Quem já consertava televisores vai comentar isso aí. Lembrado. A Telefunken chegava um momento em que só dava traço no meio da tela, ou seja, vertical fechado. O que acontecia? A Telefunken ela tinha o supridor de componentes de potência da Texas. E a Texas ela montava esses transistores, eles tinham uma caixinha daquele material que era de transistor, que eu não me lembro agora, aquele material que até hoje em dia é usado em todos, que é uma pedra artificial. Sim. Eles tinham uma caixinha com a parte traseira dela, que era o dissipador onde era preso um parafuso. E eles pegavam e montavam dentro da caixinha o transistor, só que provavelmente era com máquinas, eu nunca vi como é que era fabricado, mas pelo que a gente via assim, ou seja, tu olhava por baixo, tu via que era embutido aquele material, os 3 terminais, o terminal do meio, que era base, o coletor, e os 2 laterais, que era base emissor, tudo lá dentro. Só que o que acontecia? Com o tempo, aquilo esquentava assim que podia, os gatinhos adoravam deitar em cima de tanto que esquentava. E com o passar do tempo, assim, 2 anos, 3 anos mais ou menos, aquele material colado lá dentro, provavelmente um tipo de araldite, coisa assim, começava a fragilizar e simplesmente soltava uma perninha. Tu pegava, mexia na perninha, vinha a imagem, mexia na perninha, saía. Soltava a perninha dentro do transistor. E eu cansei de pegar isso.
E aí a gente tinha que trocar os 4 transistores, né? Para que tudo ficasse de novo zeradinho. Sim. Muito interessante. E tem um detalhe: a deflexão verdadeira mesmo tu só conseguias com os transistores tipo 31 da marca Texas. Os outros às vezes apresentavam problemas. E para quem não sabe, hoje em dia, hoje em dia os aparelhos já não são mais com tubos e raios catódicos, Sim. já são com LED, mas quando eram os tubos e raios catódicos, tinha primeiro um sistema e surgiu outro sistema depois. O primeiro sistema era em delta, um triângulo, ou seja, canhão vermelho, azul e verde. Agora não sei em que sentido ficar, mas era um triângulo, em cada ponta do triângulo tinha um canhão. Depois surgiu um circuito, se eu não me engano foi a Toshiba que inventou, que é o inline, ou seja, os 3 catodos em linha, um do lado do outro. Bom, quando eram aqueles catodos em forma de canhão, para quem não sabe, nós falamos antes em válvulas, o tubo de imagem antigo é uma válvula. É uma válvula onde o anodo é a tela e o catodo é o tubinho atrás, que o pescoço do pescoço do tubo. Então, como eram os canhões coloridos, eles tinham um catodo com fósforo vermelho, outro com amarelo, quer dizer, vermelho, azul e verde. O verde, a diferença do verde e do azul dava o amarelo. As cores primárias são vermelho, amarelo e azul. Só que em televisor a cores vermelho, verde e azul. Por quê? Porque a tensão exigida para cada um desempenhar a sua função é diferente. Vamos dizer assim, de 100, eu vou dizer mais ou menos por alto. Olha aqui, gente, esses números não são oficiais, tá? Sim. Mas pegando 100, a emissão 100%, o canhão vermelho é o que precisa mais carga para trabalhar. Então seria assim, tipo 40, 30, 30 para formar 100. 40 vermelho, 30 azul e 30 verde. Só sei que a proporção entre o vermelho e o verde ainda era pequena, tipo assim, 33 e 27. Não são oficiais esses números, mas para o pessoal entender. Sim. E então, para o televisor trabalhar perfeitamente, com essas tensões e mais ou menos equilibrado, 333, eles instituíram o canhão verde, porque o amarelo ele exigia muito mais carga para emitir com a mesma capacidade dos outros. E eles descobriram que fazer a diferença entre o verde e o azul dava o amarelo na imagem sem prejuízo para a imagem e sem a necessidade de um circuito complexo para fazer o amarelo funcionar sozinho. Sim.